Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus Todo-Poderoso, Tu que és maravilhoso, Tu que és santo, Tu que és grande, Tu que és o Criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis. Tu que tudo realizastes, Tu que tudo fizestes, Tu que conheces tudo porque Tu mesmo criaste tudo. Nos ajuda, Senhor, a compreender que precisamos estar debaixo da Tua vontade para saber, Senhor, que todo e qualquer, Senhor, desejo de descobrir o futuro não vem de Ti, não Te pertence. Porque o nosso futuro, Senhor, está em Tuas mãos. E graças à nossa confiança e esperança em Ti, nós descansamos, nós repousamos debaixo de Tuas asas e nos conduzimos debaixo da Tua sombra de maneira tranquila, Senhor. Por isso, quero Te pedir nesta manhã, me ajuda, Senhor, a entender e levar os meus irmãos a compreender que a adivinhação do futuro, que a magia, que a feitiçaria, que a superstição não passa, Senhor, de obras do inimigo das nossas almas para nos tirar do Teu caminho e da Tua vontade. Por isso eu quero Te pedir, Senhor, por Tua graça e por tua misericórdia. Em nome do Teu Filho Jesus, nos auxilia nesse momento com o Teu Espírito Santo e traz a cada um de nós o entendimento que o futuro não nos pertence, porque o Teu Filho Jesus nos disse: porque vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã tem as suas próprias preocupações. Então, Senhor, se o futuro não nos pertence, pertence a Ti, Senhor, nos dás a graça, traz ao nosso coração a graça de poder repousar em Ti, descansar em Ti, Senhor, e não querer buscar por meio de adivinhação, superstições e outros meios conhecer o futuro ou buscar curas que não vêm de Ti. Porque somente o Senhor é o nosso Deus, nosso Salvador, nosso Libertador. Em Ti seja dada a toda a honra, toda a glória, ao nome do Teu Filho Jesus. Amém e amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, meus amados irmãos. Iracema está aí assistindo. Gostaria que Iracema pudesse compartilhar. Tem outros irmãos aí assistindo. Quem estiver assistindo, por favor, me diga aí se o áudio está bom, se dá para vocês me ouvirem tranquilamente. Meus amados irmãos, o tema de hoje eu vou falar sobre isso aí, né? Adivinhação e superstições, né? Superstições. Por quê? Porque tem circulado aí um áudio, né? Tem circulado aí uma mensagem de voz de uma mulher, né? Que supostamente diz que é ministra da Eucaristia. Bom dia, meu amigo Jonas. Bom dia, meu amigo, né? Então, aí, tem circulado amém, está por aí, compartilhe o vídeo aí para outras pessoas ir acompanhando. Então, meus amados irmãos, tem circulado um áudio aí, né, uma mensagem de voz no WhatsApp e até em outros meios de comunicações sociais de uma suposta mulher que recebeu uma iluminação. Ela diz que é de Deus, mas nós, pelo conteúdo, nós já sabemos que não é de Deus, porque não é compatível com a fé, de uma suposta mulher que diz que recebeu uma revelação que você vai pegar a sua Bíblia. Olha, veja o absurdo. Você vai pegar a sua Bíblia e você vai folhear a sua Bíblia, página por página, minuciosamente, e procurando, né, como que um detetive procurando uma agulha no palheiro, você vai encontrar um cabelo dentro da sua Bíblia em uma das páginas, de Gênesis a Apocalipse. E esse cabelo que vai ser encontrado, essa suposta mulher, essa vidente, né, porque isso aí não é de Deus, não vem de Deus, essa suposta mulher diz que você vai encontrar um cabelo na sua Bíblia e esse cabelo você vai fazer ali um ritual, uma magia, não sei que danado é que ela ensina lá, né, que eu não quis nem escutar o áudio direito porque isso é superstição barata. Ela vai dizer que
encontrando cabelo, mais água, você vai beber e vai se livrar da contaminação do coronavírus. Então veja só, vamos ver o que diz aí Deuteronômio capítulo 8 sobre isso, né? Deuteronômio capítulo 8, ou melhor, capítulo 18, o versículo 9. Eu queria que você pudesse pegar a sua Bíblia aí. Tem algumas pessoas chegando aqui. Bom dia, irmão, a paz de Cristo e o amor de Maria esteja sempre contigo. Amém, esteja contigo também, né? Eduardo Lopes, bom dia, meu amigo. Thalita também está por aí, seja bem-vinda, Thalita. Deus abençoe também. Então vamos lá. Eu estou fazendo essa live aqui, esse vídeo, vou deixar aí, porque tem muita gente, né? Eu até me surpreendi com pessoas de dentro da igreja que está caindo aí nessa suposta cura que essa vidente aí, né? Eu posso até dizer que é uma vidente que veio falar de um cabelo que você, procurando na sua Bíblia, você encontrará, e você colocando ele numa água e bebendo e dando para a sua família, você será curado do coronavírus. Então veja até onde as pessoas estão indo. Então assim, é por isso que é importante a catequese, é por isso que é importante a formação das pessoas na fé em Jesus, porque senão as pessoas começam a acreditar em qualquer coisa, né? Em qualquer coisa. Veja o que diz o livro do Deuteronômio, capítulo 18, versículo 9. Isso aqui o Senhor está falando por meio de Moisés. Ainda Jonas está colocando aqui, né? Ainda tem aqui uma famosa frase que o povo pergunta qual é o seu signo. Olha, quem é cristão não tem signo, né? Não tem signo. Então, quem é cristão não tem signo, né? Esse negócio de signo, isso é coisa para pagão, para pessoa que não tem fé em Jesus, para pessoa que acredita em qualquer outra coisa, horóscopo, essas coisas, tudo isso é condenado pela Sagrada Escritura e pelo a doutrina da Igreja Católica. Eu vou mostrar isso aqui daqui a pouco. Queria que vocês pudessem ficar aí até o final. Não vou demorar muito, fazer o possível para não me demorar muito. Deuteronômio capítulo 18, versículo 9 diz assim: quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te dará, isso é Moisés dizendo ao povo de Israel, certo? Não aprendas a imitar as abominações daquelas nações. Então veja, o Senhor por meio de Moisés está dizendo ao povo que o povo vai entrar na terra que Deus prometeu dar ao povo dele. Só que ele está dizendo aqui por meio de Moisés, olha, quando vocês entrarem naquela terra, existem algumas abominações, alguns costumes que aquele povo lá fazem, que vocês não devem fazer. São abominações. Algo que é abominável por Deus é algo que não tem como, em hipótese alguma, Deus vai aceitar. Ah, não, mas foi para fazer o bem. Não importa, Deus não vai aceitar. Tem gente que diz assim, eu vou ali numa benzedeira, numa rezadeira. Aquela rezadeira ali, ela reza até orações conhecidas, o Pai Nosso, sei lá, Ave Maria, e ela só faz o bem. Não interessa. Aqui está dito que mesmo que seja para fazer o bem, não é para seguir nada disso. Não é para seguir nada disso. Certo? Então vamos lá. Ele diz, versículo 10, que em teu meio não se encontre alguém que queime seu filho ou sua filha. Então, Moisés está dizendo que em teu meio não se encontre alguém que queime o seu filho ou sua filha. Por que queimar? Né? Porque os cananeus, e aí está em Levítico 18, se você voltar um pouquinho à sua Bíblia, você vai encontrar Levítico 18, versículo 21 diz assim: não entregarás os teus filhos para consagrá-los a Moloque. Então veja, Moloque é um deus cananeu no qual se oferecia crianças a esse deus, a esse ídolo, né? Verdade, Thalita, o ser humano peca por não examinar as escrituras. Foi o que o profeta Joel disse, né? Joel capítulo 4 diz: o meu povo perece por falta de conhecimento. Ou seja, quem não conhece Jesus, quem não sabe o que é a doutrina de Cristo, vai crer em qualquer coisa.
vai crer em qualquer situação. Então veja, Levítico 18, versículo 21 diz: não entregarás os teus filhos para Moloque. Moloque era uma entidade, um deus cananeu, né? Ele diz: para não profanares o nome do teu Deus, eu sou o Senhor. Então, os cananeus pegavam os filhos e ofereciam a esse deus, esse ídolo chamado Moloque. E a maneira de oferecer os filhos, os cananeus, quando iam oferecer seus filhos a Moloque, eles passavam ele pelo fogo, queimava, sacrificava os próprios filhos queimado ao fogo. É por isso que aqui em Deuteronômio, versículo 10, ele está dizendo que em teu meio não se encontre alguém que queime seu filho ou sua filha. Então veja o que Deus está dizendo. Isso aqui serviu para o povo de Israel e serve para nós que seguimos Jesus. Ele continua dizendo, versículo 10, segunda parte: nem que faça presságio. Meus irmãos, sabe o que é presságio? A palavra presságio, o significado dela, diz que é uma adivinhação do futuro. Adivinhar o futuro. Veja, ele está dizendo que em teu meio não se encontre ninguém que faça presságio, ou seja, ninguém que faça adivinhação do futuro. Geralmente, né, e aqui sem querer comprar briga com os espíritas, mas geralmente os espíritas, eles fazem presságios, eles procuram conhecer o futuro. Só que Jesus mesmo disse lá em Mateus capítulo 6, em Mateus capítulo 6, Jesus, quando fala que nós devemos nos entregar à providência divina, Jesus diz: olha, não fiqueis aí preocupados com o que é a vez de comer, com o que é a vez de vestir, nem vos preocupeis com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã tem suas próprias preocupações e o Senhor cuida de tudo isso para nós. Então, nós não devemos procurar conhecer o futuro. Tem um ditado popular que diz que o futuro a Deus pertence. Então, é Deus que tem conhecimento do futuro, né? É Deus que sabe do que vai acontecer no futuro. A nós cabe conhecer o presente. E conhecendo o presente, vivenciá-lo, né? Deixa eu ver aqui, Jonas colocou aqui uma mensagem aqui, né? Denis, você deveria dar estudos bíblicos e catequese da doutrina católica apostólica romana. Muitos irmãos estão dentro da igreja e não conhecem a igreja e nem a Cristo. Jonas, vê só, eu tenho um canal no YouTube, né? O meu canal no YouTube chama-se Jesus é o Caminho, Denis Alves Moura, né? E lá tem vários vídeos, várias aulas minha sobre a doutrina da igreja, né? Quem quiser entrar lá no YouTube, aí você vai lá e coloca na barra de pesquisa Denis, Jesus Cristo, melhor dizendo, Jesus é o caminho, Denis Alves Moura. Você vai encontrar lá, tem diversos vídeos sobre catequese, eu concluí agora uma série de 18 vídeos fazendo um estudo bíblico sobre a primeira carta aos Coríntios. Eu tenho uma série de vídeos que eu fiz também um estudo bíblico sobre a primeira carta de São João. Tem um estudo bíblico sobre a segunda carta de São João e a terceira carta de São João. E tem também um estudo bíblico sobre a carta de Judas, né? De Judas, tá certo? Então, como eu dizia, essa questão de presságio, de adivinhar o futuro, isso é coisa de pessoas que trabalham na área de espíritas e umbanda. Nós somos católicos. Catolicismo não tem nada a ver com espiritismo e umbandismo. O bandismo, né? Tem nada a ver, né? Ele continua, versículo 10, ninguém faça, acompanha aí, versículo 10, Deuteronômio 18, versículo 10. Que em teu meio não se encontre alguém que queime seu filho e sua filha. Isso aqui eu já expliquei. Os cananeus ofereciam seus filhos, suas filhas, queimados ao fogo a um deus chamado Moloque, né? Um deus que não existe, é a criação da cabeça dos cananeus.
nem que faça presságio. Eu já expliquei, presságio é a adivinhação do futuro. Nós não temos direito algum de procurar saber o futuro. Ou oráculo. O que é o oráculo? Oráculo, ele diz que é procurar saber o futuro por meio de uma entidade. Veja, presságio é procurar conhecer o futuro invocando mortos. Oráculo é procurar conhecer o futuro buscando uma entidade. E com certeza, como não existe outro Deus, essas entidades serão demônios, né? E ele continua, adivinhação ou magia. Adivinhação ou magia. Então, aqui em Deuteronômio já se condena sacrificar os filhos, procurar fazer presságios, né? Procurar fazer presságios, procurar fazer oráculo, procurar fazer adivinhação ou magia. Então, sacrificar os filhos é abominável aos olhos de Deus. Realizar presságios, adivinhação invocando mortos, é condenado por Deus. Oráculo é condenado por Deus. Adivinhação ou magia é condenado por Deus. Então veja, quando alguém procura por meio de presságio descobrir alguma coisa, veja o que diz em Levítico capítulo 19, versículo 31. Levítico 19, versículo 31. Não vos voltareis para os necromantes. Quem são os necromantes? Aqueles que invocam os mortos. Aqueles que invocam os mortos. Nem consulteis os adivinhos, aqueles que fazem presságios. Né? Por exemplo, aí tem gente que diz assim, tem ali um médium, né? Uma pessoa que ele recebe uma entidade e descobre alguma coisa, descobre o futuro, descobre alguma coisa da vida da pessoa. Isso é adivinho. A Bíblia condena, Jesus condena, a igreja condena. Pois eles vos contaminariam. Eu sou o Senhor. Então, procurar estes meios de adivinhação é deixar-se contaminar pelo próprio inimigo. É deixar-se contaminar por Satanás. Então, meus amados irmãos, continuando em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 11. Ou que pratique encantamentos. Olha, encantamento. Então, veja, meus amados irmãos, isto que essa mulher fala no áudio dela, né? Eu não sei nem se tem como vocês ouvir o áudio, mas é bom que nem escute, né? Essa mulher no áudio dela, ela faz uma espécie de encantamento, né? Ela diz que a pessoa vai procurar na Bíblia um fio de cabelo, achando esse fio de cabelo vai colocar dentro de um copo com água, e colocando dentro de um copo com água vai beber e dar também à sua família para ser liberta da contaminação do coronavírus. Gente, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Veja, versículo 11. Ou que pratique encantamentos, que interrogue os espíritos ou adivinhos. Que interrogue os espíritos ou adivinho. Isso é abominável por Deus. Isso é abominável aos olhos de Deus. E ele diz, ou ainda que invoque os mortos. Invocar os mortos. Tem pessoas que estão indo aí para lugares, para reuniões, invocar mortos. Olha, Jonas está dizendo que repassar esse áudio que eu estou falando para ele, né, do cabelo, e ainda disseram que era uma profecia de Cristo. Meus amados irmãos, olha, as profecias de Jesus estão todas aqui, ó, Bíblia. Aqui está completa a revelação. Não existe outra revelação. Tudo já se concluiu, está aqui na Bíblia. Tudo já se concluiu, está na Bíblia. Então, se você quer alguma resposta de Jesus, procure na Bíblia, mas não é o cabelo, não. Procure na Bíblia, dentro dos textos. Olha, continuando aqui, veja o que já foi dito aqui a respeito de Jesus em Deuteronômio, veja. Pois quem pratica essas coisas é abominável ao Senhor.
E é por causa dessas abominações que o Senhor teu Deus as despojará em teu favor. Então, por causa dessas adivinhações, dessas abominações, por causa de invocação dos mortos, por causa de presságios, por causa de adivinhação, por causa de oráculos, por causa de magia, por causa dessas coisas, Deus está tirando as nações da terra que prometeu a Israel. E por isso ele está dizendo, é exatamente por isso que eu estou tirando essas nações pagãs para dar a terra a vocês que eu prometi. E no versículo 13 ele diz, tu serás íntegro para com o Senhor teu Deus. Eis que as nações que vais conquistar ouvem oráculos e adivinhos. Quanto a ti, isso não te é permitido. Porque eu, o Senhor teu Deus, não é permitido pelo Senhor teu Deus. Moisés está dizendo. Estas nações, versículo 14, eis que as nações que vais conquistar ouvem oráculo e adivinhos. Quanto a ti, isto não te é permitido pelo Senhor teu Deus. Então, adivinhação, magia, superstição, feitiçaria, invocação dos mortos, invocação de adivinhos, sacrifício de filhos, sacrifício de pessoas humanas, superstições, horóscopo, signo, tarô, búzios, leitura de mão, tudo isso é abominável por Deus. É abominável por Deus. E ele continua no versículo 15 dizendo assim, o Senhor teu Deus suscitará um profeta como eu no meio de ti, dentre os teus irmãos, e vós o ouvireis. É o que tinha pedido ao Senhor teu Deus no Horebe, no dia da Assembleia. Quando Moisés se encontrou com Deus no Horebe, diante da sarça ardente, ele pediu ao Senhor, um profeta. Não vou continuar ouvindo a voz do Senhor, meu Deus, nem vendo este grande fogo para não morrer. Então Moisés, não querendo morrer, com medo de morrer, com medo de continuar olhando aquela epifania, aquela manifestação de Deus na sarça ardente, ele pede ao Senhor que Deus suscite um profeta, e ele vai suscitar. E esse profeta será quem? Será Jesus. Veja o que ele diz no versículo 17. E o Senhor me disse, eles falaram bem, vou suscitar para eles um profeta como tu, no meio dos seus irmãos. Colocarei as minhas palavras em sua boca e ele lhe comunicará tudo o que eu lhes ordenar. Caso não haja alguém que não ouça as minhas palavras, que este profeta pronunciar em meu nome, eu próprio irei acertar contas com ele. Então veja, Deus está dizendo por meio de Moisés que suscitaria um profeta semelhante a Moisés, que iria falar, que iria ser porta-voz de Deus para o povo, para o seu povo eleito. E esse profeta é o próprio Jesus. Jesus também é conhecido como profeta, o grande profeta, o maior de todos os profetas. Mas ainda mais do que profeta, ele é Deus. Ele é Deus. Ele é Senhor. Veja agora aqui, doutrina católica, Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 21:11, Parágrafo 21:11 do Catecismo, eu vou até colocar aqui, superstição, aqui, as superstições, Veja o que a igreja diz. A superstição é o desvio do sentimento religioso e das práticas que ele impõe. Pode afetar também o culto que prestamos ao verdadeiro Deus. Por exemplo, quando quando atribuímos uma importância de alguma maneira mágica a certas práticas, em si mesmas legítimas ou necessárias, atribuir eficácia
exclusivamente a materialidade da oração ou dos sinais sacramentais, sem levar em conta as disposições interiores que elas exigem, é cair em superstição. O que é que o Catecismo da Igreja Católica está dizendo? Ele está dizendo que a superstição é o seguinte: a pessoa tem a Bíblia, por exemplo. Eu vou dar esse exemplo da Bíblia porque é muito comum acontecer, né? A pessoa tem a Bíblia em casa, a igreja está ensinando isso aqui, presta atenção. Você tem a Bíblia em casa, então ele está dizendo, por exemplo, quando atribuímos uma importância de alguma maneira mágica a certas práticas, ele diz, em si mesmas legítima ou necessárias. Então, tem práticas que é legítima, que é necessária. Por exemplo, vou dar o exemplo que eu falei. Você pega a Bíblia, abre no Salmo 91, né? Ou 90, dependendo da tradução bíblica. Aquele que habita a sombra do Onipotente. Aí você pega a sua Bíblia, é legítima. É legítimo isso, não faz mal a Bíblia. Palavra de Deus, não faz mal, não tem mal algum em você pegar a sua Bíblia e abrir e colocar na estante. Não faz mal algum. Você pode abrir. Aí a pessoa vai e abre no Salmo 91 e deixa na estante. Só que essa pessoa, veja, essa prática é lícita e é legítima. Pode ser feito, porque é algo de Deus. A Bíblia é palavra de Deus. Abrir a Bíblia e deixar em cima da sua estante é legítimo. Não tem mal nisso nenhum. Aí ele diz, mas porém, se você não lê a Bíblia, se você não colocar em prática o que está sendo dito pela palavra de Deus, e você ainda achar que a Bíblia aberta lá, em cima da estante, vai livrar você do mal, vai livrar sua casa do mal, e você não lê a Bíblia, a página que está aberta já está amarela, porque é aberta o tempo todo ali, mas você não faz uso da Sagrada Escritura para aprender de Deus. É algo que não é abominável, mas se torna. Por quê? Porque você vai fazer o que a igreja está dizendo aqui, ó. Vai atribuir eficácia exclusivamente à materialidade, ou seja, a Bíblia. Você vai colocar, vai atribuir uma eficácia de salvação ao texto, ao livro, quando na verdade ele não salva não. A Bíblia aberta em cima da casa vai libertar do mal, em cima da estante vai libertar alguém do mal, vai tirar alguém do perigo. Jesus disse por meio do apóstolo Paulo, esta palavra, ela está em tua boca e em teu coração. Se não estiver em tua boca e em teu coração para fazer o que o apóstolo Paulo disse, tu tens que crer de coração que Jesus é o teu Senhor. E tu tens que confessar. Tu tens que confessar Ele como teu Salvador. Isso aí mesmo que Ana Maria está dizendo. Essa Bíblia deixaria de ser palavra de Deus e iria virar um amuleto em cima da estante. Então, isso é superstição, meus irmãos. É fazer da Bíblia um amuleto. Isso é superstição. É o que a igreja está dizendo aqui. Atribuir eficácia exclusivamente à materialidade das orações. Ou, por exemplo, você pega... Tem gente que faz assim. Pega um quadro e coloca o Salmo 91 e coloca na entrada da casa. Né? Ou senão, como eu fiz, coloquei na porta da minha casa um crucifixo. Agora eu não posso pensar de maneira alguma que aquele crucifixo vai servir de amuleto. É o crucifixo pelo crucifixo. Veja, quando Moisés conduzia o povo no deserto, o povo murmurou contra Deus, isso está em Números 21. O povo murmurou contra Deus e Deus mandou uma praga de serpentes venenosa. E o povo começou a ser picado pelas serpentes e começou a ser mortos, né? Começaram a ser mortos pelas picadas da cobra. Então Deus mandou Moisés construir uma serpente de bronze e colocar no alto de uma haste. E dizia que todo aquele que olhasse para a serpente seria curado. Isso está em Números 21, versículo do 4 em diante. A mulher do áudio que manda procurar o cabelo na Bíblia, ela chega a falar
de Moisés que levantou a serpente de bronze. Pronto, aí, versículo Levítico 19, 31, que eu acabei de ler agora há pouco. Não recorra aos médios, nem busquem a quem consulta espíritos, pois vocês serão contaminados por eles. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Levítico 19, 31. Muito bem, Jonas, né? Então veja, no áudio a mulher chega a dizer que Moisés pendurou a serpente de bronze no deserto e o povo olhava para a serpente e era curada. Então veja, ela começou a colocar um sinal de cura e de salvação do povo de Israel como também supersticioso. Agora veja o que está lá em 2 Reis, capítulo 18. 2 Reis, capítulo 18. Veja o que tem aí. Segundo Reis 18. Segundo Reis 18. Segundo Reis 18, versículo 1. Veja o que diz aí. No terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, Ezequias, filho de Acais, tornou-se rei em Judá. Tinha 25 anos quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Abi e era filha de Zacarias. Versículo 3. Ezequias fez o que agrada aos olhos do Senhor, imitando tudo o que fizera Davi, seu antepassado. Foi ele que aboliu os lugares altos, quebrou as estelas, cortou os postes sagrados e reduziu a pedaços o quê? A serpente de bronze que Moisés havia feito, pois os israelitas até então ofereciam-lhe incenso, chamando-a de Noastã. Ou seja, meus amados irmãos, aquele sinal de salvação do povo de Israel que estava sendo mordido pelas cobras, que foi aquela serpente de bronze no alto da haste. Quando o povo de Israel tirou o olhar de Deus, colocou o olhar para a serpente de bronze e começou a esquecer Deus e achar que aquela serpente de bronze, aquela serpente de bronze que era um sinal de Cristo crucificado. E eles começaram a ver aquilo como um amuleto. Veja o que o rei Ezequias fez. O rei Ezequias destruiu a serpente de bronze. Então veja, o mesmo Deus que mandou Moisés erguer a serpente de bronze para salvar o povo, foi o mesmo Deus que inspirou Ezequias para destruir. 2 Reis, capítulo 18, versículo do 1 ao 4. Foi o mesmo Deus que inspirou Ezequias, rei de Israel, a destruir a serpente que Moisés tinha feito. Moisés fez a serpente, olhava para a serpente, era curado. Porque era um sinal de Deus, era um sinal do Filho do Homem que seria crucificado. Mas foi tirado a atenção do sinal e foi colocado diante do sinal uma divindade. Começaram a divinizar aquele sinal. Então o mesmo se dá com qualquer outra coisa. Então, como eu dizia, a Bíblia posta em cima da estante aberta é um sinal de Deus. Você olha para uma Bíblia, automaticamente, instantaneamente você vai ver que a Bíblia é um sinal de Deus. Mas se ela ficar em cima da estante aberta como um amuleto, ela deixa de ser sinal. Ela passa a ser um amuleto. Ela passa a ser abominável. Mesmo a Bíblia. Não a Bíblia em si, mas o que está sendo feito dela serve de abominação aos olhos de Deus. Olha,
Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 21:15. Vou mostrar de novo aqui a vocês, bem aqui onde está meu dedo. Ó. Olha. Adivinhação e magia é condenável pela Igreja. A palavra de Deus condena, Deuteronômio 18, versículos 9, se eu não estou enganado, até o 12 nós lemos. E o Catecismo da Igreja Católica, está aqui, ó. Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 21:15, 21:16. Veja o que diz aqui. Deus pode revelar o futuro a seus profetas ou a outros santos, né? Vamos supor que tem alguém que caminha na igreja e é um santo diante de Deus. Deus pode revelar algo que vai acontecer. Tem revelações, né? Existem revelações. Pessoas que recebem uma revelação de Deus de algo que vai acontecer no futuro. Deus pode fazer isso. O Catecismo da Igreja está dizendo, Deus pode revelar o futuro a seus profetas ou a seus santos. Aí ele diz, todavia, entretanto, porém, a atitude cristã correta consiste em entregar-se com confiança nas mãos da providência, no que tange ao futuro, e em abandonar toda curiosidade doentia a este respeito. Então veja, Deus pode revelar o futuro? Pode. Quantas pessoas não recebem uma revelação de algo que vai acontecer na vida de um irmão? E a pessoa vai lá e dá a revelação e acontece. É aquilo que lá em Deuteronômio também 18 falava. O profeta revela o futuro, revela sim. Se acontecer, foi Deus que revelou. Se não acontecer, é mentiroso. É falso profeta. Então, Deus pode revelar o futuro. Deus pode revelar o futuro a alguém. A um profeta ou a um dos seus santos? Pode. Mas ele diz que é mais correto. É a posição ideal do cristão, é se colocar nas mãos de Deus. Ditado popular que diz, o futuro a Deus pertence. Então, para que eu, que sou cristão, vou ficar aqui angustiado querendo saber o futuro? Isso pertence a Deus. E ele continua, né? A imprevidência, né, pode ser uma falta de responsabilidade. Todas as formas de adivinhação hão de ser rejeitadas. Toda forma de adivinhação hão de ser rejeitadas. Recurso a Satanás ou aos demônios. Olha, toda forma de adivinhação devem ser rejeitadas. Recurso a Satanás ou aos demônios. Evocação dos mortos ou outras práticas que erroneamente se supõe descobrir o futuro. Então, tudo que seja para descobrir o futuro, adivinhação, recurso a Satanás, recurso aos demônios, evocação dos mortos ou outras práticas semelhantes, a igreja diz que devem ser rejeitadas. Devem ser rejeitadas. E ele continua. A consulta aos horóscopos, a astrologia, a quiromancia, a interpretação de presságios e da sorte, os fenômenos de visão, o recurso a médiuns, esconde uma vontade de poder sobre o tempo, sobre a história e, finalmente, sobre os homens, ao mesmo tempo que um desejo de ganhar para si os poderes ocultos. Essas práticas contradizem a honra e o respeito que, unidos ao amoroso temor, devemos exclusivamente a Deus. Devemos exclusivamente a Deus. Ele continua no parágrafo 21:17.
todas as práticas de magia ou feitiçaria. Olha, aqui, meus irmãos, de vermelho, olha, Catecismo da Igreja Católica. Tá vendo? Parágrafo 21:17. Veja aí. Veja o que ele diz. Todas as práticas de magia ou de feitiçaria com as quais a pessoa pretende domesticar os poderes ocultos para colocá-los a seu serviço ou obter um poder sobrenatural sobre o próximo, mesmo que seja para proporcionar a este a saúde. Olha, então, todas essas práticas de adivinhação, de magia, de invocação dos mortos, de evocação dos mortos, de recursos a Satanás, de adivinhação, tudo isso, mesmo que seja para praticar uma cura para alguém, é abominável. Mesmo que seja para proporcionar a este saúde, essas práticas são gravemente contrárias à virtude da religião. O que é a virtude da religião? Deus é Deus. Somente Ele é Senhor. Somente Ele cura. Somente Ele liberta. Somente Ele salva. Somente Ele sabe o futuro. Somente a Ele pertence todas as coisas, no céu, na terra. Nós precisamos deixar isso claro. E o catecismo continua dizendo: essas práticas são ainda mais condenáveis quando acompanhada de uma intenção de prejudicar o outro, ou quando recorrem ou não à intervenção dos demônios. Olha, todas essas práticas acompanhadas de um desejo de fazer mal é ainda pior. Se for para curar, essas práticas de adivinhação, de magia, de feitiçaria, de invocação dos mortos, se for para curar alguém, é condenável. É por isso que a Igreja Católica, na sua doutrina, ela condena. Cada um faz o que quer, né? Você que é espírita, você continue fazendo o que você quiser, se você quiser. Mas se você quiser aceitar Jesus e vir para a igreja, venha, né? Mas a igreja condena tanto a chamada mesa branca, ou seja, a magia que se chama magia branca, que é para fazer cura, para fazer cirurgias espirituais, a igreja condena isso. Como também condena ainda mais, de maneira ainda mais austera, a chamada mesa negra, magia negra, que é para fazer o mal a alguém. Aí é ainda mais condenado, né? Ele diz: o uso de amuletos, olha, o uso de amuletos, como eu estava dando o exemplo aqui, ó, da Bíblia, a Bíblia aberta no Salmo 91 em cima da estante, e nunca é lida, ele está dizendo, o uso de amuletos também é repreensível, também é condenável. Geralmente os católicos usam um crucifixo no pescoço, uma corrente com uma cruz, uma imagenzinha de Cristo crucificado. Nós católicos usamos. Isso aqui é um sinal da redenção, um sinal da morte de Cristo que nos redimiu na cruz do Calvário. O Calvário, a cruz, se tornou o altar aonde o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, foi imolado. Então nós católicos usamos para nos identificarmos como cristãos católicos que seguimos e amamos Jesus Cristo. Agora, se eu começar a pensar que esse crucifixo vai me proteger do mal, e eu não levo uma vida santa, eu não procuro viver a vontade de Deus, eu vivo fazendo o que quero fazer por aí, eu vivo no adultério, na pornografia, na prostituição, na feitiçaria, na magia, na macumbaria. Feito, por exemplo, tem pessoas aí que a gente vê, é nítido ver, né? Principalmente MCs, pessoas aí desse meio artístico, usar, por exemplo, um terço no pescoço. Se essas pessoas usam um terço no pescoço, mas vivem seminu,
As músicas que canta é cheia de palavrão. Então, ou seja, esse texto é nada mais, nada menos que um amuleto. É nada mais, nada menos que um amuleto que ele carrega no pescoço. Então, ele está dizendo, o uso de amuletos também é repreensível. Não estou dizendo que o terço é um amuleto. O terço é um cordão de oração. Nós rezamos com o terço. Meditamos os mistérios de Cristo, da vida de Cristo com o terço. Porém, aqueles que usam o terço pendurado no pescoço e não faz uso dele de maneira correta para meditar os mistérios de Cristo, está usando ele apenas como amuleto. Isso também é reprovável pela igreja. Jonas está dizendo aqui, meu irmão, estou saindo aqui, Deus te abençoe, na próxima estarei aqui. Ok, Jonas, depois você conclui aí o restinho se você quiser, né? Eu já vou acabar também, então já estou acabando, agora mesmo vou acabar, só vou terminar de ler o texto aqui. Ele diz assim, o uso de amuletos também é reprovável. O espiritismo, né, implica frequentemente práticas de adivinhação ou de magia. Por isso, a igreja adverte os fiéis a evitá-lo. Então, veja, a igreja adverte aos fiéis evitar o espiritismo, porque implica frequentemente práticas de adivinhação ou de magia. O recurso aos assim chamados remédios tradicionais não legitima nem a invocação dos poderes maléficos, nem a exploração da credulidade alheia. Então ele está dizendo que não adianta, é para cura, se for um meio de cura baseado em adivinhação, presságios, superstições, magia, é inaceitável pela igreja. Está aqui, ó, Catecismo da Igreja Católica. Aqui, ó. Ele diz, o recurso aos assim chamados remédios tradicionais não legitima, ou seja, esses remédios, mesmo que seja para cura, não legitima nem a invocação dos poderes maléficos, nem a exploração da credulidade alheia. Então, Denis, quer dizer que o áudio que está rolando aí da mulher mandando procurar um cabelo na Bíblia e botar dentro de um copo e beber, e a pessoa é curada do coronavírus ou não vai ser contaminado pelo coronavírus. Mas isso não é para o bem? Mesmo sendo para o bem, Catecismo da Igreja Católica condena e diz, é inaceitável. Isto é chamado adivinhação, feitiçaria, magia e o que você mais puder pensar. Infelizmente é isso aí. Não tem como nós, católicos, aceitarmos práticas desse meio. Ou nós cremos que o sangue de Cristo nos liberta de todo pecado e nos purifica, e nos cura e nos salva, ou nós estamos no lugar errado e devemos ir procurar qualquer outra coisa. Né? Porque quem nos salva, quem nos liberta é Cristo. Se Jesus quer nos poupar do coronavírus, ele nos poupará. Se ele quiser nos poupar de qualquer outra doença, ele nos poupará. Se ele quiser nos curar de qualquer outra doença, ele vai nos curar. Agora, procurar magia, feitiçaria, invocação dos mortos, auxílio de Satanás, de demônios, cartomante, leitura de mão, benzedeira, banho de não sei o que lá, para receber cura, a igreja condena isso. Isso é magia, isso é feitiçaria. Meus amados irmãos, Deus abençoe vocês, porque nós já passamos do tempo aí, já estamos aí com 50 minutos. Então, meus irmãos, eu peço a você que é católico, se você receber nas suas redes sociais mensagens que manda você fazer magia, feito essa do cabelo, isso é uma prática mágica, né? Agora vê, você abre a Bíblia,
procura folha por folha, não lê a Bíblia, mas um cabelo que caiu da sua cabeça ou da cabeça de alguém dentro da sua Bíblia em um determinado momento, e depois que você fechou, aí de repente você vai abrir, você acha aquele cabelo, colocar dentro de um copo com água vai curar você do coronavírus ou vai evitar que você seja contaminado. Meus amados irmãos, isso é magia, isso é feitiçaria. Nós não podemos, de hipótese alguma, nos render a isso. Pelo amor de Deus, gente. Jesus é poderoso para fazer o que Ele quer. A pessoa pega a Bíblia, não lê a Bíblia, mas um cabelinho que acha dentro da Bíblia vai curar de doença, misturado com água. Eu não acredito, não. Eu não acredito. Eu fico pensando como é que pessoas que vivem dentro da igreja 5, 10, 15, 20 anos dentro da igreja, que participa de missas, que recebe o pão eucarístico, Jesus que cura tudo. Na Eucaristia, Jesus mesmo, corpo, alma e divindade de Cristo, entra dentro de nós. E esse sacramento da Eucaristia também é conhecido como sacramento de cura. E aqui eu não estou falando no sentido do mesmo sacramento da unção dos enfermos e do sacramento da confissão. Eu falo porque é um sacramento que nos cura, porque o próprio Cristo, por meio das espécies eucarísticas, do pão e do vinho, entra dentro de nós e nos cura. Cura não somente o nosso físico, mas também o nosso espiritual. Eu não consigo entender como é que pessoas que frequentam a missa, pessoas que leem a Bíblia, pessoas que fizeram catequese para receber a primeira comunhão, pessoas que fizeram catequese para receber o crisma. Eu não consigo entender como é que pessoas que vivem esse tempo todo dentro da igreja vai acreditar em uma mulher. Bom dia, Gesiel. Rapaz, chegasse agora, eu estou quase acabando, Gesiel. Eu estou falando aqui de um suposto áudio, Gesiel, de uma mulher que manda procurar um cabelo dentro da Bíblia. Depois tu volta aí e pega do começo aí, se tu tiver tempo. Um dia que tu tiver tempo, tu volta lá e começa, né? Estou falando aqui de um áudio de uma mulher, não sei se chegou no teu WhatsApp esse áudio, de uma mulher que manda procurar um cabelo dentro da Bíblia, folhear a Bíblia página por página com cuidado, para achar um cabelo e botar esse cabelo dentro de um copo com água e beber para não ser contaminado pelo coronavírus. Eu não sei se tu recebesse esse áudio aí. Esse áudio chegou na minha mão aqui e pessoas vindo perguntar a mim se isso era possível. Eu digo, eu não acredito. Não acredito que pessoas que têm 20 anos de igreja caem numa marmelada dessa. Não consigo entender. É muito triste. É muito triste mesmo. É muito triste mesmo. Muito triste mesmo. Deus abençoe vocês todos aí, né? Deus abençoe. Fiquem na paz. Jesus, o sangue de Cristo, nos liberta de todo pecado. E a palavra de Deus é a nossa arma de guerra, como diz São João na sua primeira carta. Deus abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Até essa oração do Pai Nosso que Jesus nos ensinou, se nós rezarmos ela ou orarmos, dependendo da linguagem que você usar, se você não colocar interiormente em você o desejo de praticar o que essa oração nos é mandado fazer, você vai estar fazendo desta oração apenas um amuleto. Chegasse tarde, Cíntia, escuta aí do começo depois, foi bem interessante, né? Estava falando aqui sobre as práticas de magia e de adivinhação que a igreja condena. O futuro só a Deus pertence. Deus abençoe vocês, fiquem na paz.